seja muito bem-vindo aqui ao canal. Você que é de Áries, que é de Gêmeos, que é de Libra, de Aquário, Peixes, não importa o teu signo, aqui é uma orientação para todos, ok? Vou aqui trabalhar com vocês o que está acontecendo aí no céu. Estamos caminhando para a entrada da lua minguante. Uma lua minguante que ocorre agora dia 11 de dezembro. Então vamos debruçar aqui nesse gráfico astrológico, vou explicar para você o que está acontecendo, vou te aconselhar, porque a lua minguante, ela é muito literal. Algo está minguando, algo está se encerrando. Estamos aí no final do ano, aí tem as confraternizações, os encerramentos e tudo mais, fechando aí um ciclo importante, não é verdade? Mas vamos entender o que é isso para você, vamos entender o que esse céu está nos contando. Por isso que seja muito bem-vindo ao Código do Céu. Então vamos lá. Uma lua minguante que ocorre a 20 graus do signo de Virgem, tá? Está colocando ali um tema que é o que? A tua rotina, a tua saúde, a tua produtividade, as relações com seus colegas de trabalho. Virgem vai falar também de subordinados. Então aqui parece que até bem pertinente esse céu, né? Diante do que nós estamos vivendo aí no final do ano, tá? E é uma lua minguante que ela faz alguns desafios aqui. Ela conversa ali com Saturno e Netuno, que estão, inclusive, ficaram retrógrados, não estão mais, mas voltaram para o signo de Peixes, então, de alguma forma, há uma ressonância, em que estamos aqui com um certo entendimento e, principalmente, uma aceitação daquilo que a gente precisa lidar. Peixes, ainda mais com Saturno ali e Netuno que está no seu domicílio, nós temos aqui o exercício da aceitação. A gente tem aqui o exercício do sacrifício, que para o senso comum, sacrifício é uma coisa horrorosa, né? Sacrifício está ali nos atos que muitos, né, terapeutas, inclusive, falam que não temos que nos sacrificar por nada. Eu entendo essa colocação, mas aqui eu sou astróloga, então eu vou explicar para você o que é o sacrifício. O sacrifício, ele vem do sacro ofício, que é o trabalho sagrado. Então, muitas vezes, um sacrifício, ele se faz necessário, tá? Para que a gente coloque aí um ponto final, para que a gente encerre uma etapa, para que a gente vire uma página, tá? E essa página que está sendo virada aqui, ela é uma página que, de alguma forma, toca um tema que mexe muito com o teu lado psicológico. Quando a gente fala de psicológico, a gente está falando de um tema que tem uma ressonância com situações que você tinha ali guardado no teu inconsciente. Ou seja, você pode estar vivendo uma situação que te traz uma dor emocional, que te traga uma preocupação, uma aflição, e que isso pode estar vindo, aliás, está vindo lá do teu inconsciente, ou seja, você não tinha conhecimento daquilo. Só que nós tivemos a lunação, tivemos a lua crescente, tivemos a lua cheia e agora a gente está caminhando para o desfecho desta trama. E essa trama, ela nos conta que você termina com mais compreensão, com mais entendimento, com mais aceitação, que você aqui conseguiu, né, acessar informações que são importantíssimas para o teu desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento do seu trabalho, da sua produtividade, da sua saúde. Então, aqui você está conseguindo entender
melhor como você deve atuar no teu trabalho, o que você precisa encerrar, o que você precisa mudar, qual é o comportamento que você precisa retirar do teu campo vibracional, tá? Eu vou fazer um passadão aqui para todos os signos, tá bom? Para que vocês entendam mais ou menos o que o céu está trazendo para você do signo tal. Para o ariano, isso aqui envolve totalmente a questão de trabalho. Principalmente, Áries, em relação ao estudo, em relação a crenças e paradigmas que de alguma forma podem ser um ruído para a tua produtividade. Então você está aqui nessa lua minguante tendo a oportunidade de entender como você pode ser mais produtivo, como que você pode aplicar o teu conhecimento e aí como que você pode lidar melhor com alguns incômodos, medos, coisas que de alguma forma pode estar interferindo na tua produtividade. Então aqui você está com a oportunidade de uma compreensão maior. Não é falta de trabalho. Não é falta de trabalho. Até porque essa lua faz um aspecto muito bom com Júpiter. Então, aqui fala que você tem trabalho, tá bom? Aqui, na verdade, como que eu devo atuar no meu trabalho. Qual é o paradigma, a crença que de alguma forma está me atrapalhando. Eu não vou. É isso, gente. Vou ser bem pontual. Para você que é de touro, tá? Esta lua minguante, ela está mexendo com o campo afetivo, principalmente em relação a namoro, a romances, a envolvimentos. Aqui também fala muito sobre a educação dos filhos e a necessidade de um dos filhos. E o terceiro seria o que eu preciso fazer para me sentir mais realizado. Porque esse setor é o setor do bem-estar. Então, veja bem, esta lua minguante pode ser que alguma questão que envolve o seu namoro, um romance, pode ser que ocorra uma conversa, ocorram algumas situações, você está tendo ali alguns insights, algum entendimento, né? Porque aqui existe muita expectativa, Netuno fala das expectativas criadas, então aqui você está tendo a oportunidade de rever esse romance. Para outros, isso aqui é um filho que precisa de mais atenção, que precisa de mais cuidado, que você vai ter que se preparar para uma gravidez, ou você tem que olhar melhor para a tua saúde, para você engravidar, trabalhar os seus medos nessa gravidez. Para outros, isso envolve a construção da sua autoestima. Então, você está conseguindo entender o que está pegando aí, ok? Próximo, geminianos. Aqui você está encerrando uma situação com uma pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que de alguma forma interfere muito na tua vida íntima. Pode ser alguém da família, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser algum desfecho mexendo com a casa, o lar, a família. A casa, o lar, a família. Então, você está num momento, Gêmeos, muito sensível, porque aqui está tocando esse Netuno com Saturno aí. Essa sensibilidade, ela está gerando ruídos. Esses ruídos é como se aqui o céu estivesse falando assim, o geminiano que entendeu, perfeito, vira a página, segue em frente. Se você não entendeu, então isso aqui você pode estar tendo que aprender a enxergar uma pessoa como ela realmente é. Enxergar uma situação como ela realmente é. E caso você tenha ruídos e você não consiga dar esse salto, você vai ficar patinando ali, tá bom? Então isso pode envolver uma pessoa muito próxima, uma pessoa que frequenta a tua casa, alguém da família ou um relacionamento amoroso, tá? Aqui envolveria até relacionamento com chefes também, figuras de autoridade, pai e mãe, só que aqui você tem que tomar um cuidado
com a distorção de coisas, para você tomar uma decisão bem legal aqui, tá? Vamos para cancerianos. Esta lua minguante, ela te dá a oportunidade de compreensão de como você deve se relacionar com as pessoas do seu ambiente próximo. Então, aqui tá falando de irmãos, parentes, as pessoas da sua convivência. É como se aqui você tivesse mais apto a entender o quanto que você é vulnerável a essas figuras. Essa vulnerabilidade é por conta de Netuno e Saturno. Então, você está vulnerável emocionalmente a algumas relações ali, tá? E que essas relações pode ser com parentes, mas também poderia ser com pessoas do seu ambiente de trabalho ou pessoas que você depende para trabalhar. Talvez aqui você está entendendo que não dá para contar com essas pessoas aqui, tá bom? Então, Câncer, veja direitinho aí como é que você está enxergando, como que você está conseguindo se comunicar. Você consegue se comunicar nesse ruído, ou o que você fala é distorcido, ou as relações elas precisam de uma cura aqui, mexendo com parentes, mexendo com pessoas do seu trabalho. Para alguns pode ser funcionário também, tá? Talvez tenha que estabelecer novas regras, quebrar paradigmas, aprender a dar limite. Leão. Leonino, você está aqui tendo uma compreensão e concomitante uma aceitação de alguns sacrifícios ou situações que você vem colocando na tua vida financeira, tá? Então aqui mexe muito com o teu dinheiro, pede para que você não desenvolva um comportamento condicionado nos seus gastos, porque aqui você pode ter alguns gatilhos, e aí quando você vê o teu dinheiro vai embora. Então aqui você precisa ter um planejamento material, mas veja bem, você já passou por muitas situações para chegar nisso aqui. Muitas. Então, você já tem um entendimento de como você deve lidar com o dinheiro. Então, a grande questão aqui é para as pessoas que não conseguiram entender o que rola no psicológico. Então, você tem aqui um gatilho emocional, um gatilho psicológico, ou você tem uma experiência, uma trama muito difícil em que o seu dinheiro é envolvido. E isso vem pedindo para que você encerre isso, para que você flua, que você aceite alguns processos, até de perdas, coisas que você tentou aí ajustar e que talvez você está chegando à conclusão que isso deu, mas isso não deu, para que você consiga agora seguir adiante de alguma maneira. Para alguns isso pode envolver também o ambiente de trabalho, porque pega dinheiro, mexe com trabalho, mas aqui não é trabalho, é a sua relação com a sua prosperidade, com o teu dinheiro, com os gastos, como você faz dinheiro na tua vida, tudo isso, tá bom? Virginianos que estão sendo super tocados nesta lua minguante. Encerrou um ciclo aqui, você vai ter que abrir mão de uma situação, você vai ter que entender que você não vai ter o comando da vida desta figura que está vulnerável aí. Essa figura pode ser um filho, essa figura pode ser um casamento, pode ser uma pessoa muito próxima, uma pessoa muito querida, mas aqui é como se você não dá mais aqui, entendeu? Essa relação, ela pode ser uma simbiose, tá? Você pode também ter criado uma expectativa em relação a esta pessoa, a esta figura. E esta expectativa que foi criada, talvez você está entendendo que não vai dar para suprir, não tem como ser suprida. E o que é mais sábio aqui a ser feito é que você mude o seu comportamento. Então, a gente quando tira, essa é uma ilusão, né? A gente acha que a gente pode mudar o outro, pode fazer o outro enxergar, pode fazer o outro entender, e não sei o que, não sei o que. Então, aqui tá falando, abandone essa necessidade, tá bom?
Porque aqui você vai ter que mudar o teu comportamento diante de um fato que você não tem controle. Mas é um fato que de alguma forma mexe muito com você, te deixa muito vulnerável. Então você tem que ter uma sabedoria para lidar com todas as expectativas que você vem criando aí, tá bom? Librianos. Libriano, você nessa lua minguante talvez está virando uma página porque houve uma compreensão e um entendimento do que ocorria nos bastidores de uma situação. Então, por exemplo, aqui, como também mexe com pessoas do seu convívio, mexe com parentes, aqui pode ser que você está mais consciente, e se você não tá, tá na hora de estar, de que é como se aqui você tivesse obtido ou está para obter uma compreensão emocional e psicológica. Algo estava oculto e agora você entendeu o porquê. Aqui você pode ter insights. Nossa, agora eu entendi porque eu tenho tal comportamento, porque tal pessoa mexe comigo e me tira fora do sério, ou porque a relação com um irmão, com uma pessoa próxima, com alguém do trabalho, não há ruídos. Então, aqui é como se você tivesse obtendo uma chave para você virar essa página, porque há uma aceitação e, acima de tudo, uma compreensão de algo que era oculto a você, ou de algo que estava escondido, e agora você é capaz de entender. Mas aqui, gente, é só para quem busca a espiritualidade e faz terapia, tá? Porque o local é um local do inconsciente aqui, tá bom? Escorpiano, você está aqui encerrando atividades com um grupo de pessoas. Aqui pode ser um projeto, uma ideia, isso aqui está bem pertinente para o final do ano, né? Amizades, uma área profissional que há um desfecho, tá? Aqui você pode também entender que algumas amizades não vão fluir como antes, ou que de repente existe uma ideia que ela está minando, porque agora você quer colocar uma nova ideia em cima de uma nova perspectiva, porque aqui envolve também, de alguma forma, os seus ganhos materiais, os seus recursos financeiros. Então, de alguma forma, você tem uma compreensão de que talvez você não faz parte daquele grupo, que você não faz parte daquela panelinha, tá? De que aquele projeto ou aquela ideia, ela precisa caminhar de uma outra maneira. A maneira como você vem fazendo talvez não é a ideal, tá? Então, aqui é como se você estivesse caminhando para uma compreensão muito profunda em relação a pessoas, grupos, projetos, ideias e panelinhas, tá bom? Clientes também, tá, escorpiano? Se você precisa, no seu trabalho, na sua atividade profissional, você precisa de clientela, aqui também mexe com a clientela, tá bom? Então, aqui, alguns clientes podem estar indo embora do teu radar aí. Nossa, perdi um cliente, perdi uma carteira ali de cliente que era muito importante. Aqui tá falando, vire a página, não crie expectativas, busque entender a questão emocional, psicológica que trava algumas coisas no teu financeiro para que você vire tudo isso. Porque aqui o paradigma que está impedindo você. Algo do passado que pode ainda ser um ruído. Vira a página, não olha mais para trás, é vida nova. Então, é um momento de entendimento sobre isso. Vamos agora falar para você que é de Sagitário. Sagitário aqui envolve muito a sua gestão, a gestão da tua vida. Como que você vem liderando suas metas, os seus projetos e, para alguns, a relação com chefes, a relação com figuras de autoridade, também está sendo aqui, de alguma forma, em destaque, sendo mexido de uma maneira muito, muito forte, tá? Sabe, Sagitário, você precisa aqui fazer uma avaliação muito profunda
tá? Porque existem questões emocionais e psicológicas que de alguma forma são ruídos para o seu desenvolvimento. Então você pode estar aqui tendo uma compreensão do quanto que você se autossabota, tá? Fica muito mais claro a autossabotagem aqui. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa ter um entendimento de como que você pode construir um planejamento de vida mais interessante. Vou dar um exemplo aí para vocês. Vamos imaginar, Sagitário, que você tem um problema com um chefe específico. Vamos primeiro trabalhar isso aqui, né? Aí, aqui, você precisa entender o porquê que essa... Porque não deu certo porque a pessoa é chata, porque a pessoa, sabe? Não, tem um porquê oculto aqui, né? Ah, eu não me dou bem porque ele não me valida. Então, a questão é que você não se sente validado, não é o chefe, entendeu? Então, aqui é terapia mesmo. Aqui se você faz terapia, vai ser ótimo para você. Mas aqui você precisa aprender a se comprometer, a se responsabilizar pelos seus atos, pela tua vida, tá? Então, nós temos um céu aqui que fala não só de chefia. Eu dei um exemplo de chefes, mas o principal é qual é o comportamento que você vem desenvolvendo para o seu crescimento, né? Então aqui você tem a oportunidade de eliminar comportamento, eliminar um paradigma, eliminar uma visão, uma crença, eliminar uma postura que está atrapalhando a tua carreira profissional, que de alguma forma está obstruindo o teu desenvolvimento e o teu crescimento profissional. Coloque o profissional também como o desenvolvimento da tua vida, o desenvolvimento de suas metas, não precisa ser só profissional, pode ser suas metas também. Então, aqui você está talvez enxergando que não dá para ficar batendo na mesma tecla com algumas pessoas ou com algumas situações ali. E você talvez vai ter que repensar um pouquinho. Aqui há muita preocupação com o status quo, com a reputação, né? Então aqui é como se você tivesse que driblar um pouquinho isso, né? É um céu que te convida a reavaliar o teu comportamento, porque aí você vai crescer melhor, aqui você tá tendo que rever a tua postura, tá bom? Vamos agora para quem é de Capricórnio. Capricorniano aqui é uma lua minguante que te favorece muito uma mudança de perspectiva de vida, de paradigma, de crenças, mudança de religião, mudança filosófica, eliminação de crenças limitantes, encerramento de um curso. Então, você pode estar terminando um curso. A tua visão de mundo passa por uma grande reforma íntima. É uma reforma íntima muito profunda que você está passando aqui. Essa lua minguante, ela te ajuda nesse sentido, de entender que a maneira como você pensa, a maneira como você enxerga o mundo, é o que você vai atrair para você. Então, se eu estou numa religião que ela favorece o meu desenvolvimento, é ótimo, mas se não favorece, o que eu preciso mudar? Qual é o paradigma? Que também pode ser até que você esteja dentro de uma religião que está te gerando uma desconstrução na sua mentalidade, na tua maneira de ver a vida, né? Então, às vezes, vamos supor que você é evangélico, né? Então, você viveu a religião evangélica por muito tempo. E aí você vai para o budismo, que já tem uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva totalmente diferente de pecado, de morte. E aí aquilo começa a gerar um confronto com você, né? Um confronto interno. Um exemplo. Você pode pegar isso e tirar a questão religiosa e botar qualquer coisa, né? Então, por exemplo, eu estou lidando com pessoas que pensam muito diferente de mim. Ou eu estou convivendo com pessoas que são muito diferentes de mim. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim, né? Aí cada um vai ter que avaliar aí. Às vezes você pode estar interagindo com pessoas que estão até edificando você, trazendo
uma nova perspectiva. Ou você pode estar com pessoas que você pensa de uma maneira melhor, só que conviver com essas pessoas te puxa para baixo. Você precisa avaliar, entendeu? Aqui está falando mudança de perspectiva de vida e dizendo que você precisa aprender também a lidar com algum tipo de gente aí que não é fácil, de pessoas que não são fáceis. E que isso faz parte do processo de Saturno nesse momento da tua vida, que tá acabando isso, tá, gente? Isso aí já foi 2 anos pra cá, isso já tá terminando. Mas aqui você tá tendo um desfecho com isso. Aqui é como se essa lua minguante, ela tá falando, ó, você tá tendo a permissão de se retirar desse ambiente. Por quê? Porque a tua crença já não alimenta aquilo. Tua maneira de pensar já não condiz com aquilo. Aquário. Você que é aquariano, aqui fala sobre encerramentos de dívidas, contas a pagar, cartão de crédito, acertos de contas na vida financeira, na vida material, pode envolver pensão, heranças, partilhas, tá? Mas aqui, a lua minguante, ela não é tão profunda, né? É mais a alunação e a lua cheia que tocam esses temas de uma maneira mais evidente. Mas aqui é como se o céu estivesse dando para você uma permissão, vamos dizer assim, para você colocar pontos finais na sua vida. Esse ponto final envolve amizades, envolve projetos que não iam te dar em nada, envolve o desgaste financeiro, né? Ah, eu tô com muito desgaste financeiro, eu perdi dinheiro, eu perdi energia com coisas. Então é como se aqui você tivesse um céu falando, poxa, então por que eu vou ficar dando murro em ponta de faca? Eu vou encerrar isso aqui. Né? E aí você entende, você tem a compreensão. Ah, eu tenho a compreensão que aquela amizade já não rola mais. Eu tenho a compreensão que aquele cliente não dá, já me deu muita dor de cabeça. Então eu deixo ir, eu deixo finalizar, né? Um plano, um projeto que talvez não vai dar em nada, entendeu? Então é como se aqui o céu estivesse falando, por que você não deixa ir embora algumas coisas? Você está encerrando uma fase aí que foi boa enquanto durou, mas agora talvez é o momento de virar essa página aí e seguir a vida de uma outra maneira, tá bom? E agora para os piscianos, peixes. Aqui fala sobre o seu relacionamento. Faça uma grande avaliação sobre a tua relação, a qualidade da tua relação. Isso aqui pode ser relacionamento casamento, pode ser relacionamento parceria, sociedade, enfim. Pode ser um contrato, pode ser um cliente muito importante, pode ser a relação com um chefe também. Então, o que acontece? Aqui é como se você encerra uma fase em que talvez você alimentou muita expectativa acerca de uma pessoa, acerca de uma situação. Para os casais bem casados, né? Aqui provavelmente essa mudança ela é sua e do seu companheiro e da sua companheira. Ambos percebem que mudou e ambos conseguem dar esse salto junto. Para outros não, para outros isso aqui mexe com o casamento mesmo, o relacionamento, né? É como se você estivesse ali tentando, e você fala, cara, cansei de tentar, cansei de me colocar de várias maneiras para a pessoa amada e ainda não tá bom, e ainda falta, e ainda tem que mudar, e ainda tem que fazer, e ainda tem... Entendeu? Então aqui você pode estar compreendendo o quanto que uma pessoa, de alguma forma, deixou você mais vulnerável, tá? O quanto uma relação para você ela foi muito impactante, porque ela afetou o teu psicológico, ela afetou o teu emocional. Ah, então eu sou vítima. Não, você não é vítima. Pelo amor de Deus. Piscianos são os reis do vitimismo. Não, vamos trabalhar de um modo coerente. Se eu estava numa relação que não era boa, é porque eu também ganhava algo com aquilo. Eu também, de alguma forma, tinha ali uma troca que foi genuína por um tempo. Você pode ter entendido num certo momento que não. Ok, você pode ter tentado,
Mas agora existe a maturidade. A maturidade, porque a retrogradação é isso, ela voltou. Então agora eu tenho a maturidade para entender com quem eu devo me aliar. Isso aqui não é só casamento. Isso aqui também envolve sociedades, parcerias, contratos, clientes. E se você é bem casado, provavelmente você deve estar vendo o seu companheiro, a sua companheira, passar por um desfecho na vida dele. E esse desfecho é no trabalho. Né? Você vai falar, nossa, minha esposa mudou totalmente a postura dela no trabalho dela, tá dando um salto ali, tá eliminando coisas. Isso pode te assustar um pouco, porque coloca a responsabilidade aonde? No seu ombro. Né? Porque você dá permissão para que o outro cresça, o outro se desenvolva, então você segura a onda ali financeira. Né? Para outros, o seu companheiro pode estar encerrando, passando por um processo de demissão, também desfechos importantes. Aí eu te pergunto, tá pesado? Se tá pesado, tem que encontrar leveza nesta decisão. Eu digo leveza porque Saturno ele tá te responsabilizando sobre algumas coisas. Se ele tá te responsabilizando por algumas coisas, isso significa que você também precisa se comprometer, porque Saturno tá ali. Né? Então, o que o meu companheiro, a minha companheira deseja, eles estão encerrando um ciclo. O quanto que eu tenho habilidade emocional para ajudar. Porque para alguns piscianos, você tem que ajudar o seu companheiro nessa decisão. Para outros, tem a ver com o encontro do equilíbrio, porque você pode estar mais cansado, estafado, desgastado. Cada caso é um caso. Então, você precisa avaliar. O fato é que você, peixes, está com a compreensão de que o outro não pode hoje dar algo que você gostaria. Então, isso de alguma forma te coloca numa postura em que eu tenho que me responsabilizar, eu tenho que me comprometer e eu tenho que enxergar de fato quais foram as expectativas que eu criei. Tá bom? Isso pode ser qualquer pessoa. Então, tenha uma visão ampla para que você possa entender tudo isso. Porque o importante aqui, peixes, é como você está lidando com o outro. Como eu estou lidando com uma pessoa. Tá bom? Pessoal, eu espero que eu tenha te ajudado, né? Hoje a gente trabalhou muito essa parte geral das previsões para todos os signos, uma pontuando ali, mas qual é o meu conselho para você? O meu conselho é: faça uma avaliação muito profunda do quanto o teu psicológico pode ser um gatilho para uma postura, um desenvolvimento de um padrão que já não cabe mais. Tá? Porque aqui é como se você tivesse que trazer luz a isso, no sentido de ter mais praticidade e compreensão psicológica, tá bom? Então é isso que eu desejo para você, que você tenha aí uma semana abençoada de muita luz. E em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais.